Pessoal, um dos nossos grandes apoiadores aqui nas ações do Sincep e da Sembra tem sido a Bruker, Fóruns Crematórios. Então, eu gostaria de chamar o Rolando aqui, que é nosso patrocinador, para ele falar um pouco do trabalho que a Bruker vem fazendo aqui no Brasil. Tá bom? Por favor, Rolando. Obrigado. E muito obrigado pelo patrocínio e por acreditar na gente. Obrigado. Bom dia a todos e a todas aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade do Sincep, da Sembra, nesse grande fórum, cumprimentar o Júnior, o Jaime, nossos presidentes, e a toda a equipe do Sincep e da Sembra. Falar um pouquinho sobre a nossa empresa, a Bruker Fornos Crematórios. É uma empresa, como todos sabem, temos aqui a grande satisfação já de ter muitos amigos aqui, clientes também. Falar um pouquinho sobre a questão da cremação de humanos. A cremação de humanos vem realmente crescendo bastante no nosso país, de uma forma geral, alguns estados um pouco mais, outros acontecendo, mas sem dúvida, e como nós sempre acompanhamos, inclusive até também junto aqui à nossa entidade, ao Sincep, a demonstração realmente do posicionamento da cremação de fato no Brasil. Cremação, também falar um pouco sobre a cremação de PET. A cremação de PET cresce e avança muito no nosso país. Nós temos várias pessoas aqui, vários amigos aqui que já estão trabalhando nessa área, e recentemente até nós tivemos a oportunidade, o ano passado, né, Júnior? Foi ano passado, até a oportunidade de falar um pouco sobre a nossa pesquisa que nós contratamos aqui da Universidade de Mackenzie, e que demonstrou realmente um grande crescimento no país da cremação PET. A cremação PET, ela avança bastante, porque esses animais, eles fazem parte da nossa família, e isso é uma forma de nós tratarmos esses animais da mesma forma como os seres humanos. Eu tive recente agora em uma prefeitura, e estavam ali algumas pessoas que defendem as causas de animais, inclusive alguns vereadores também, e me chamou muita atenção o que um vereador falou. Ele disse o seguinte, que naquele município, os animais que são encontrados mortos na cidade, que se chama como passivo ambiental, eles queriam mudar essa característica, porque esses animais, eles são levados para um aterro sanitário, eles são jogados no aterro sanitário. E o aterro sanitário é um lixo, ou seja, você está pegando um animal que é um ser vivo e que, enfim, teve toda essa parte sentimental, e você está jogando no lixo. Então ele falou, isso é a mesma coisa se pegássemos alguma pessoa, um indigente, na rua, ou, enfim, de alguma situação, e jogar no lixo também. Então, esse município já está se preocupando, e eles estão estabelecendo algumas regras e legislação para poder fazer a cremação desses animais. Isso está acontecendo em vários municípios, onde está... O município ele já tem um custo para isso, o município ele já tem uma despesa para poder levar esses animais até um aterro sanitário. E isso é uma mudança, colocando esses animais, fazendo a cremação. Sem contar com a questão também dos animais, dos serviços particulares da cremação, que é, sem dúvida, um grande negócio. Até também na inclusão dos nossos planos também, como muitas empresas têm feito. Bom, a nossa empresa é uma empresa pioneira aqui no Brasil, na área de fabricação de fornos crematórios. Nós, a todo momento, estamos atentos a todas as atividades relacionadas à cremação no país e fora do Brasil também. Nós trabalhamos com uma questão de um know-how dentro do mercado, assessoria na implantação dos fornos crematórios. Não só vendemos o equipamento, mas também prestamos toda a assessoria para a implantação do equipamento também na área ambiental.
Os nossos produtos que nós trabalhamos são fornos crematórios para humanos, fornos crematórios para pets, pequenos pets ou também grandes animais, como um exemplo do Rio de Janeiro, tem um forno crematório trabalhando dentro do Jockey Club para cremação de animais. E ali nós colocamos um equipamento com porte maior, onde é colocado um cavalo inteiro dentro para fazer a cremação. É um equipamento da nossa empresa também. Câmeras frias, que é uma fabricação nossa também, e todos os acessórios relacionados à parte de processadores, enfim, chaminés, tudo relacionados à cremação. Ou seja, fabricamos toda essa linha dentro da nossa empresa. Quero falar um pouquinho aqui, é rápido também, mas pesquisa que nós estamos desenvolvendo, no sentido onde, pelas exigências dos órgãos ambientais e cada vez aumentando um pouco também as exigências, alguns estados até um pouco mais elevado também, como o caso da própria FEPAM no Rio Grande do Sul, nós fabricamos o nosso equipamento, ele é fabricado 100% aqui no Brasil, dentro da nossa empresa, é um equipamento nacional, toda a parte de tecnologia, manutenção, isso realmente é o trabalho que nós executamos. Só que nós tínhamos um equipamento que ele era importado, que é o analisador de gases. Esse equipamento nós, obrigatoriamente, nós importávamos porque nós não tínhamos aqui no mercado brasileiro esse atendimento. E nós nós compramos uma tecnologia e agora nós estamos fabricando esse equipamento também dentro da nossa empresa, que é o nosso analisador de gás, com toda a tecnologia exigida e já licenciada também para poder atender os fornos crematórios. Foi até interessante que nós fomos procurados por outras empresas também, com a ideia de estar comprando também o nosso produto, que é o nosso analisador de gás. Isso é algo muito importante também. Nós até adiantamos um pouco alguns processos, até pelo fato de sempre os órgãos ambientais proceder com muitas exigências, igual eu disse, em determinados estados também. E nós contratamos uma empresa muito séria dentro do setor, onde nós fizemos um teste de queima, atingindo todos os parâmetros das resoluções do CONAMA pertinente à cremação. Mas não somente a parte propriamente dita dos parâmetros da cremação, mas sim fizemos de A a Z com todos os parâmetros de emissões, e hoje nós temos dentro do nosso portfólio, do nosso equipamento, ele 100% já licenciado com essa questão. Licenciado que eu digo, com esse laudo feito, no sentido onde nós deixamos inclusive até à disposição de cada um dos senhores aqui, ficamos à disposição para poder mandar por e-mail até, com todos os níveis, comprovando realmente os parâmetros que foram analisados dentro das emissões pertinentes. E o que eu chamo a atenção que não somente a parte das emissões em relação à cremação, mas sim de A a Z dentro da resolução inteira, atingindo inclusive até como se fosse um incinerador. E nós fizemos isso para poder realmente comprovar a eficácia do nosso equipamento, ter já isso pronto, e isso nós podemos estar entregando para os nossos clientes e a todos que queiram também. Isso foi uma empresa que foi contratada, só para eu chamo a atenção aqui, que também que foi interessante, para chegar nesse número de todos esses parâmetros analisados, nós foram 35 cremações que foram realizadas, para poder ser feito e atingir todos esses parâmetros, porque alguns é necessário fazer 2 cremações, 3 cremações. Então, é uma documentação que nós temos hoje dentro da nossa empresa, muito importante para nós, dando realmente uma credibilidade, uma validade muito grande dentro do nosso equipamento em relação às emissões. Bom, um outro item também muito importante que nós estamos adotando agora, nós fazemos todo o processo completo. Então,
a venda do equipamento, acompanhamento da parte do licenciamento no dia a dia e também a questão do treinamento do equipamento. Isso é muito importante, treinar a fazer a cremação. Isso é importante para a vida útil do equipamento, é importante para a questão de redução de custos também. E nós estamos montando agora, dentro do departamento da nossa empresa, uma área só para treinamentos, onde nós vamos estar recebendo os nossos clientes na nossa empresa e fazendo treinamentos diretamente com o equipamento, isso para proporcionar um atendimento ainda melhor também. Essa aqui é a nossa nova unidade, na cidade de Votuporanga também. É um local, uma área de praticamente 10 mil metros quadrados, com um pouco mais de 3 mil metros de área construída, fora a parte administrativa. Nós devemos estar fazendo a mudança agora, em mais 3 meses, nós estamos nessa unidade agora. Com isso, nós vamos conseguir ampliar o número de equipamentos, na fabricação de equipamentos, com mais agilidade, e também dentro do que nós estamos propondo agora, que a partir do ano que vem, que é um projeto nosso da Bruker, nós estamos indo também para o Mercosul, onde o nosso projeto é atingir alguns países aqui do Mercosul também, com atendimento nessa área de cremação PET, cremação de equipamentos em geral, com todos esses acessórios. Esse trabalho que está sendo feito, a fábrica está sendo preparada para isso, a parte de documentação também. Hoje, nós não teríamos como fazer isso, porque nós deixaríamos de atender, talvez, da forma como nós atendemos, que é com qualidade realmente. E com essa nova unidade, nós vamos conseguir ampliar a nossa fabricação e conseguir chegar também em outros países, igual nós estamos propondo. Bom, está aqui, nós não vendemos só fornos, mas sim parcerias. Isso é muito importante da nossa empresa, nós somos realmente parceiros do nosso cliente, com o intuito realmente de não vender só um equipamento, mas sim acompanhar no dia a dia o treinamento, o licenciamento, dar um suporte completo também, inclusive até a questão do próprio, a parte financeira, a questão de financiamento. Nós temos financiamento da nossa empresa também, como pode ser financiado em vários outros órgãos também, até por ser um equipamento nacional. Bom, agradecer realmente a grande oportunidade, muito obrigado mais uma vez, Juno, pela oportunidade, dizer que nós estamos à disposição, e, por favor. O analisador de gás é monitoramento contínuo? Sim, monitoramento contínuo, exatamente. Isso é justamente por isso que nós não encontrávamos aqui, porque são equipamentos que não eram contínuos, né? Então nós tínhamos que importar. Hoje, com essa tecnologia, ela é uma tecnologia nossa, fabricação nossa, uma tecnologia nacional, com análise contínua realmente. Tá ok? Se tiver mais alguma dúvida, nós estamos à disposição, estamos ali fora também. Eu quero agradecer aqui também o meu sócio e irmão também, amigo Marcelo, que está aqui, o Manuel, que é da nossa área comercial, e muito obrigado a todos realmente por essa grande oportunidade. Só mais um pouquinho, eu acabei esquecendo, convidar todos também, hoje, já vou aproveitar e já convidar, João, tá? Convidar todos também, hoje no final do nosso fórum das atividades, nós deixamos um convite aqui no bar do hotel. Nós vamos estar fazendo um coquetel, oferecendo um coquetel a todos nós, que é um momento realmente de descontração, de bate-papo, é muito importante. Deixo um convite a todos aqui, hoje após as atividades, estaremos juntos lá. Tá ok? Muito obrigado a todos. Obrigado, Rolando. Mais uma vez, obrigado pela parceria. Bom, dando andamento aqui imediatamente, gostaria de chamar para o nosso debate presente e futuro do nosso segmento o Nilton Fernandes, do Cemitério Vertical de Curitiba. O Cláudio Bentes, Parque das Flores, Maceió, Alagoas. E o Eduardo Vila, do Grupo Vila, Natal, Rio Grande do Norte.
Eu vou me posicionar aqui, no meio das feras aqui, no bom sentido, né? E eu queria agradecer a vocês por nos oferecer esse momento. Na verdade, a nossa ideia aqui é, como o nome já diz, falar do presente e futuro do nosso segmento. Então, eu queria pedir a vocês que falassem, assim, digamos assim, de uma forma breve, mas tentando abordar os pontos principais, como é que hoje está se dando a atuação de cada um de vocês no segmento, ou nos segmentos relacionados, acessórios, né? Como é que vocês estão atuando e o que vocês estão vendo em curto prazo, assim, de futuro, né? Como é que vocês estão enxergando, assim, a partir da atuação de cada um de vocês, como é que vocês estão enxergando o futuro do segmento? Cada um puder, vou aproveitar que o microfone está com o Vila, então vou começar aqui, tá bom? Bom dia a todos. Desde que o Júnior me convidou para participar dessa mesa, desse bate-papo aqui, e eu fiquei pensando como é que eu poderia contribuir, né? O que é que eu poderia passar para vocês sobre o tema, o presente do serviço funerário e o futuro. A curto prazo, né, o que a gente vislumbra, pelo menos na parte cemiterial, né, e uma coisa que a gente tem que estar muito atento é essa coisa do avanço da cremação. Nós já vimos isso em diversos países, né, Júnior? Quando a gente já passou aí com os nossos intercâmbios. E, por exemplo, no Canadá, o pessoal de cemitério muito preocupado. O que é do cemitério se ao menos todo mundo resolver ser cremado? E eles já adotaram algumas providências, né, de que as famílias não percam esse relacionamento, né, e que alguma forma de depositar essas cinzas dentro do próprio cemitério para que essa relação não cesse e que esse nosso cliente se faça presente futuramente nos nossos cemitérios. Então, assim, cremação é uma coisa que a gente tem que pensar, porque é um processo irreversível, né? O nosso amigo Rolandinho aí está apostando muito certo, né? Então, que é um processo que avança, não tem jeito, né? E que é inevitável, né? Ou a gente adere ou vai perder o bônus da história. Então, para quem não tem crematório, eu acho que está na hora de começar a pensar. Outro tema que também é muito presente no segmento cemiterial é a verticalização. Também é outra realidade por conta dos nossos problemas fundiários, né, de área cada vez mais cara, né? Os órgãos ambientais cada vez mais exigentes, né? Estou agora com o cemitério em Mossoró, a segunda cidade do Rio Grande do Norte. Eu tive a licença prévia com 3 anos de luta. Para vocês terem uma ideia, até onde é que eles foram, eles me pediram um plano de contingência da fuga dos animais quando da implantação do cemitério. Tem uma rodovia na frente. Então, como é que eu vou fazer para as lagartixas, os calangos, quando resolverem fugir, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou atalhar, né, esses animais, que são animais de pequeno porte, né? Pediram para eu estudar os tipos de formiga que tem no solo. Tive que botar umas armadilhas lá para pegar a formiga, contratar um cara que entende de formiga, né? Então, assim, a verticalização veio aí resolver parte desses problemas, né? Então, para não me alongar, Júnior, eu passo a palavra aí para o próximo. Lançou a dinamite e deixa ela, estou tirando né? o time, né? Isso aí, tá bom. Bom dia a todos aí. Realmente, eu vou falar um pouquinho na questão de cemitério. A gente tem discutido isso muito,
e ouvindo, e essas visitas, é importante que quem tem cemitério, nós estamos com um projeto de implantação em aprovação no meio ambiente, que também já tem 1 ano e 18 meses, que está dentro de uma gaveta do lado esquerdo, mas passou 6 meses, está do lado direito, né? E é complicado. Quem não é do ramo, os sócios não participantes, entender isso, rapaz, é muita incompetência. Eu agradeço até o seu apoio, viu? Porque não é fácil realmente aprovar qualquer coisa no meio ambiente. É uma visão totalmente equivocada do nosso material, né? A nossa fossa séptica e o sumidouro do banheiro da gente contamina 200 vezes mais, né, do que a gente, quando falece, todo mundo já sabe. A gente Banheiro da casa ou banheiro do cemitério? O do cemitério, né? O da casa também, né? Da casa também. Mas isso é uma visão do técnico que está lá, né? É uma visão do desconhecimento até. E a gente tem que lutar. Quem tem cemitério é que o crematório seja dentro do cemitério. Não deixar politicamente, eu não sei como esconder, que vá para as funerárias. Apesar da gente ter funerária também, mas é importante para não acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, né? A gente já discutiu isso outras vezes, que as funerárias é que partiram na frente e ficou, eu não vou falar um termo prostituído, um termo que é muito forte, mas ficou sem controle, né? Vocês que visitaram mais a parte nos Estados Unidos, dessas funerárias, e perdeu o controle dos crematórios, porque era muita pulverização. A verticalização é uma questão, não é a verticalização de prédios, né? É a verticalização voltar, e aí vai contra tudo que a gente pregou de humanização, tudo, que era o jardim, mas é a verticalização seria dos jazigos, né? De 3, de 4, tá? Mas é uma tendência, porque também não tem muito terreno, né? As capitais, a gente agora comprou outro terreno, teve que comprar em Rio Largo, que não cabe mais em Maceió, fica inviável economicamente, 10 hectares, 12 hectares, dentro da zona urbana da cidade mesmo, né? Então, nos cemitérios, a gente realmente acha que o crematório tem que estar dentro do ambiente nosso, físico, isso é fundamental. A verticalização, a gente não está pensando, mas uma das coisas que a gente está vendo e é o que a gente está apostando, é que a gente tem que oferecer o serviço total. A gente não pode deixar que a funerária, ou a gente até assim, nosso grupo, né? Quem tem as funerárias dentro, mas que outras funerárias possam estar vendendo para dentro do cemitério. Então, nós estamos apostando realmente que o cliente quer uma coisa só. Ele só quer fazer uma ligação, que consiga resolver com isso cemitério, as taxas, a funerária, a cremação. Então, eu acho que o futuro dos cemitérios é passar a oferecer todos os serviços. Quem não tem funerária, se associar a uma funerária. Quem não tem um crematório, se associar a um crematório. E fazer a atividade que ele já faz. Porque realmente tem que ouvir o cliente, né? Eu ouvi uma frase essa semana, diz assim, o pior cego é o que não quer ouvir, né? Porque cego ele já é, não é verdade? E realmente a gente anota isso no caderninho. Falei, poxa, e a gente está ouvindo que o cliente diz, rapaz, eu só quero resolver em um canto. E a gente não está dando isso. E a gente tem plano. No plano resolve do plano, o da funerária resolve da funerária, o cemitério resolve da funerária. Está errado. Tem que ser um canto. Vamos ouvir esse cliente que ele está falando. Então, eu acho que na parte de gestão seria isso. E também o futuro dos cemitérios, aí eu vou falar na parte de gestão. Todos os cemitérios, a maioria, são empresas familiares, né? Já está aqui o professor Jaime, o professor Vila, que ensinou tudo a gente era de outro ramo, e veio, e na hora que a gente absorveu, foi bater na porta da casa do Vila para ensinar até o que era um jazigo, e de Jaime também, são 2 professores de todos nós aqui, né?
E na parte de gestão, cada vez vai ter que ser mais profissionalizada, mesmo que seja com familiar. No nosso caso, nós contratamos a Fundação Dom Cabral, escrevemos um acordo de sócios, isso foi muito bom para dar tranquilidade para o futuro, e nós estamos, através do programa PAEX, que é um programa da Fundação Dom Cabral, estamos escrevendo todo o nosso futuro de gestão empresarial que vai ser. Então, se vai ser Cláudio, João, Sérgio, Alexandre, Pedro, não importa, vai estar escrito para onde a gente quer ir, como a gente vai, tal. Então, a gente vai deixar de ser, que ainda é e era, uma empresa familiar, para ser uma empresa familiar profissionalizada. Essa é a parte que eu acho que é o grande futuro, para a gente se manter no mercado e garantir o futuro, tá? Porque realmente, daqui a pouco, esses fundos, esse setor que não é muito oficializado, não é atrativo, fala que está atrativo, mas não está, daqui a pouco vai vir. E o pessoal, quando vem com muito dinheiro e atropela. Se a gente não estiver preparado para isso, é um complicador. Bom dia. Falaram praticamente tudo, então eu vou só repetir. Não, na verdade, eu vejo o futuro, o presente primeiro, do nosso segmento como uma busca em se profissionalizar. Eu acho que o cemitério que não buscar a profissionalização, ele vai ficar para trás de alguma maneira, né? Então, como ele disse, a grande parte das empresas são familiares, mas a gente tem que procurar profissionalizar a gestão. E uma coisa importante é os fundos que estão começando a procurar os cemitérios, o que você comentou, e eu acho que para esses fundos que perceberam que o mercado de cemitério no Brasil é um mercado interessante, e a gente tem que ficar atento para estar preparado para receber o que vai estar por vir, né? O que está por vir. Eu acho que essa é uma coisa importante da gente pensar. Com relação ao fato do crematório, concordo com você que crematório tem que estar dentro dos cemitérios. Lutei, dei entrada para aprovar em 2005, fui aprovar esse ano para ficar dentro do cemitério. Fora eu já teria conseguido, mas eu optei por lutar para aprovar dentro do cemitério. Mas eu tenho uma visão um pouco distinta com relação ao fato do que vai acontecer. Eu acredito que os cemitérios que tiverem o crematório, eles vão conseguir determinar um certo padrão de qualidade, serviço e de preço. Mas é inevitável, e eu vejo isso principalmente pela minha região, Curitiba tem muitos crematórios, e existe um canibalismo natural que já está acontecendo lá, que é a queda de preço, que a gente procura evitar, que alguns players do mercado procuram evitar, mas tem aqueles que estão à margem, vamos dizer assim, do mercado, já estão trazendo os preços lá para baixo, e então eu acho que é uma coisa que você não vai ter como evitar. Eu acho que a gente tem que agregar valor ao nosso produto para que o nosso produto possa custar o que ele realmente vale. Porque vão existir outros players que vão trabalhar na base do preço, e aí é como você vai separar o joio do trigo, né? Acho que isso é importante. Com relação à verticalização, que ele não começou, o meu é só vertical, então eu só posso falar bem da verticalização. Mas é uma coisa importante, a guarda das cinzas, é uma coisa que nós já estamos fazendo, que é trazer do ossário, que era o que a gente comercializava, para a guarda do cinerário, que guarda as cinzas de toda a família no mesmo cinerário para que a família tenha todo o processo, porque nosso plano já é agregado. Então, a gente tem todo o processo, é o que você falou, ligou para o nosso 0800, a família não se preocupa com mais nada, apenas em sentir a dor da perda, que essa é inevitável. Acho que é isso para o começo. Obrigado, Nilton. Bom, entrando nessa questão da cremação, então vamos fazer olhar um pouquinho atrás e olhar agora e para frente. Então, assim, modelo de negócio nosso, em geral,
era constituído de venda de jazigo mais cobrança de taxa de manutenção. Assim, um modelo nuclear, assim. Em termos de cemitério, estou falando, né? Então, é uma jogadinha ensaiada, assim. Vendemos o apartamento, ficamos administrando o condomínio. O condomínio não é uma boa palavra para a gente, mas estou falando grosseiramente. No caso da taxa de manutenção, então, a gente vendia um jazigo, tinha um cliente, ou uma família cliente, assim, praticamente eterna, né? E ali pagando a taxa de manutenção sem muito esforço, concorda? A não ser o esforço de cobrança quando a pessoa não paga. A partir da cremação, surge um outro modelo de negócio, menos relacional, menos colocado no tempo, de D0 até infinito, e mais transacional, ou seja, vai lá, compra a cremação, paga a cremação, seja antecipada ou na hora, e não tem mais vínculo, porque a maioria dos clientes da cremação não deixa as cinzas no cemitério. Então, assim, olhando a cremação dessa perspectiva, olhando como ela está se colocando, olhando as experiências de outros lugares, principalmente Estados Unidos, né, mas de outros lugares que a gente esteve, Canadá, outros mercados, vocês acham que a cremação é ameaça ou a cremação é oportunidade? Só fazer um pedido. Claro que depende do nosso olhar, isso eu já sei. Mas assim, eu quero saber qual é o olhar de vocês em relação ao tema. De preferência, assim, objetivo. Ela é oportunidade ou é ameaça? Ou seja, se a gente olhar o nosso segmento daqui a 20 anos, vamos supor que no Brasil, em 20 anos, a gente tem um índice de 40% de cremação. Vamos supor, pode ser 30%, pode ser 20%, pode... Que tipo de impacto tem na gente? Eu acredito que é oportunidade. É mais um produto que a gente pode comercializar. No meu caso, ele já está incluso dentro do meu produto. Independente do que a família já compra, a opção de escolher entre ser sepultado ou ser cremado já está dentro do meu produto. Eu não vendo como um produto à parte. Então, para mim, é só oportunidade de oferecer um serviço a mais. No caso. Ok, mas assim, só te fazendo uma pergunta. Okay. Antigamente, só com sepultamento, o cliente comprava contigo. Lógico que lá em Curitiba tem muitos cemitérios, mas a opção de cemitérios tende a ser menor do que a opção de crematórios, no futuro. Sim. No futuro nós vamos ter mais crematórios que cemitérios. Curitiba é meio exceção, então é exceção. Complicado. Como é que funciona isso para ti? Assim? Por exemplo, lá em Curitiba tem gente cobrando... Ainda tem a 600 reais? Tem, consegue. Né? Consegue, né? Dependendo do choro, consegue ainda. Eu acho que vai ter um limite. É o limite da lógica de mercado. O crematório vai crescer até um determinado momento em que ele for viável economicamente. Vai chegar uma hora que vai ter muito crematório e os que não são tão bons no mercado vão acabar saindo. E aí você vai estabilizar como qualquer mercado no mundo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Como eu te disse, no meu caso especificamente, como eu vendo dentro do meu produto, para mim ele é só um agregador. Eu não vejo grande problema nem em existirem outros crematórios. Porque à medida que existirem mais crematórios, vai se difundir mais a cremação e, naturalmente, o mercado vai crescendo. Eu acho que é importante, e Curitiba eu acho que é uma prova disso, que tem crescido o mercado de cremação em Curitiba de uma maneira bem rápida, exatamente pelo número de crematórios que tem ao redor da cidade. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Também eu não tenho crematório ainda e não posso... Eu estou falando o que a gente acha. Na questão da oportunidade, sim, é fato que é uma oportunidade. Mas na hora que os crematórios possam ser aprovados em qualquer esquina e cemitérios não é aprovado em qualquer esquina, porque é mais caro, é mais difícil, passa a ser uma ameaça. Passa a ser uma ameaça real. Por quê? Porque antes, se for aprovado crematórios só em cemitérios, eu tenho um número reduzido, independente de qual o tamanho da cidade que seja. Se o crematório for liberado para qualquer esquina, igual farmácia, colocar, isso é uma ameaça, porque
Eu, como empresário de cemitério, eu tenho um faturamento X, porque eu faço 100 sepultamentos por mês. Na hora que eu faturar a metade disso e eu faço 200 crematórios, e o faturamento, ou foi uma ameaça, tá? Tudo é uma visão. Eu estou sendo muito prático de que ele é uma ameaça da forma como for legalmente ele instituído. Se puder ser qualquer esquina, ele é uma ameaça. Agora, se realmente ele tiver padrões de controle, é uma oportunidade, porque assim, quanto mais pessoas estão acostumadas, mais se discute isso. Nós estávamos discutindo ontem no sindicato, quando se faz uma pesquisa, foi Júnior, de São José do Rio Preto, e a pesquisa diz que 57 pessoas queriam crematório, queria ser cremado. Foi na prática, no primeiro vendeu 15 só. Epa, cadê os 57? Só foi 1%, porque a vontade é uma coisa, na prática, quando a família que decide, é outra. E vocês que têm crematória que sabem mais do que isso, que é muito mais difícil vender uma cremação para quem não quer do que vender um jazigo. É o que a gente escuta de vocês falarem isso, né? Vila, teu momento Gilmar Mendes agora, voto de Minerva. Vai continuar empate. É uma ameaça e é oportunidade. Aí, viu? Não, eu vejo assim, essa ideia que o Cláudio defende, logicamente é o ideal. Né? Nós que somos proprietários de cemitério, é muito bom que só se faça crematório dentro do cemitério. É o céu. Né? Eu só acho meio difícil de conduzir isso, porque não deixa de ser uma reserva, né? Então, essa coisa da cremação, como ela é inevitável, a minha maneira de ver, a gente tem que investir nisso aí. Por exemplo, você tem que investir numa belíssima cerimônia. Você tem que cerimonializar esse ato, tá certo? Desde a chegada do corpo até a entrega das cinzas. Isso tudo tem que ter uma cerimônia, você tem que agregar valor, porque senão eu vou cobrar por quê? Né? Jogar um corpo dentro de um forno, ligar o forno e cremá-lo, qualquer um faz, né? Não tem dificuldade nenhuma. Agora, tratar isso profissionalmente, né? Que é isso que a gente prega, é outra situação bem diferente. Então, eu tenho o exemplo, por exemplo, de Recife, onde eu tenho um concorrente que ele faz a cremação dele por, sei lá, menos da metade do que eu faço. E eu faço mais do dobro de cremações do que ele. Então, é fundamental, para que essa coisa se torne uma oportunidade, é que você cerimonialize isso, é que você invista numa belíssima de uma cerimônia. Porque é isso que fica. Está aí, né? A humanização que você acabou de mostrar, é fazer o cliente se sentir aquele momento como um momento mágico até, né? É muito comum os clientes saírem da sala de cerimônia, né, chorando, né? Porque aquilo toca a sensibilidade da pessoa. Então, essa coisa pode ser uma oportunidade, pode ser uma ameaça. Essa coisa que o Cláudio fala, de toda esquina tem um crematório, realmente é uma ameaça, né? Mas eu não acredito que isso venha a acontecer, não. Até pelas exigências dos órgãos ambientais. Né? Vamos uma vantagem enorme. Né? Primeiro, nós temos uma área, né, onde a gente bota no centro ali o crematório, as pessoas não vão nem ver aquela fumacinha lá em cima da chaminé, né? Pela distância, pelo perímetro que você alcança, né? Então, assim, eu não vejo isso como uma coisa terrível por acontecer, não. Pode acontecer, pode essa banalização, né? Mas não vejo muito por aí, não. Eu acho que a gente tem que abraçar isso
No nosso caso, nós botamos para operar agora recentemente um forno PET, né? Porque nós raciocinamos, se nós não corrermos na frente, as clínicas, os hospitais PET vão tomar conta, né? Então nós já estamos no meio, né? Vamos aproveitar a oportunidade. Ainda não vale, ainda não se paga, mas isso é devagar mesmo, isso não tem jeito de acelerar. Mas nós estamos desenvolvendo agora uma parceria com a prefeitura, com o Centro de Zoonoses, que tem por obrigação cremar os animais, né? Existe até dinheiro federal nisso aí. E se isso acontecer, aí a coisa começa a decolar. Então, a gente tem que abraçar essa coisa da cremação e fazer valer, né, para o cliente, fazer disso aí uma experiência boa, né? Alguns dizem até inesquecível. Eu vejo por aí. Eu só fazendo um comentário, deixando bem empatado o negócio, para valer mesmo, eu acho que, posso estar enganado, eu acho que não interessa muito se é oportunidade ou ameaça. Porque o que interessa é o que a gente vai fazer com isso. Não é assim, a gente vai ficar chorando, dizendo, poxa, como era bom naquele tempo que não era assim. Ou a gente vai esquecer que daqui a pouco tem alguma situação que a gente tenha que ter cautela. A gente tem que saber lidar, né? Como empresários, a gente tem que entender os cenários, analisar os impactos, né? E trabalhar. Porque nem tudo depende da gente no sentido do mercado. O mercado tem um movimento próprio, que não está diretamente relacionado ou correlacionado com os nossos interesses, né? Necessariamente. Então, a gente viu aqui, por exemplo, alguns exemplos que a Gisela trouxe, de indústrias que se modificaram na comunicação, por exemplo, e tem outras que acabaram. Algumas indústrias simplesmente acabaram. Hoje, por exemplo, a gente vê a questão de transporte, de táxi. Veja o impacto que teve a questão da tecnologia nos táxis. Táxi era um negócio que a pessoa não tinha escolha, serviço ruim e caro. Quer coisa pior que isso? E aí surgiu um negócio via tecnologia que está destruindo com um segmento, não no Brasil, no mundo inteiro. A gente teve, inclusive, intercâmbios fora que a gente não pega táxi mais, né? Tem gente que está vendendo o seu carro para andar de Uber ou Cabify ou coisa do tipo. Deixa eu só dizer um impacto que a princípio parece não ter nada a ver, você falando de Uber, é o problema dos estacionamentos aqui do centro de São Paulo. Hoje é muito mais fácil eu pegar um Uber, solto na porta, vou lá, resolvo o meu problema, chamo o cara de novo, vou embora, do que ir com o meu carro e parar no estacionamento. Então, o impacto dos estacionamentos aqui em São Paulo. Uma queda de movimento no estacionamento. Você vê até onde é que vai. Não, e ainda, para quem gosta de tomar, pode tomar um vinhozinho, gostar, não tem problema. Então, tem uma série de coisas, entende? Então, são aqueles movimentos que a gente chama disruptivos realmente. Mudou a forma como se contrata esse serviço. Então, assim, no nosso caso, talvez a gente não esteja exatamente em algo tão radical, mas existem alguns movimentos, inclusive de planos, por exemplo. Eu lembro, por exemplo, há 20 anos atrás, mas era uma minoria que tinha plano de saúde, por exemplo. Então, seguidamente, a pessoa chegava no hospital, a pessoa falava, é particular ou convênio? Não tem essa... Lá, Porto Alegre é a frase básica, né? Particular ou convênio. Agora, ninguém pergunta mais isso. O homem mais rico do Brasil deve ter um plano de saúde hoje, não vai pagar particular, uma UTI, nem nada do tipo. Então, assim, acabou a relação praticamente, acabou a questão do particular, pelo menos no que tange a internações, talvez. Né? Às vezes o cara quer contratar um médico à parte, tudo bem. No nosso segmento, será que o plano funerário não vem para terminar com isso também? Naquele negócio da gente vender o jazigo lá, daqui a pouco não tem mais ninguém para vender o jazigo.
Não é isso? Quem é que vai comprar jazigo se todo mundo já tiver plano? Eu já não vendo jazigo. Na verdade, eu precifico o meu jazigo de uma maneira praticamente inviável, que é porque eu não quero vender meu jazigo. Eu quero vender o meu ossário, que no caso, quem já conhece aqui, o meu ossário que tem o plano todo agregado, junto com a cremação, junto com o sepultamento, que eu cedo a gaveta por 3 anos, e depois a família guarda as cinzas, porque ela pode transformar o osso em cinzas no crematório e guardar as cinzas no meu ossário, que se transforma num incinerário. Então eu já não vendo gaveta, hoje já não vendo gaveta, não quero vender gaveta. Eu ponho um preço para não vender mesmo. É posicionamento de mercado, como você vai trabalhar. Nessa questão de futuro, é aquilo que eu tinha falado, eu acho que o futuro é uma ligação só resolver tudo. O difícil nessa história é que a venda do jazigo até um tempo atrás, e ainda é hoje, é sensação de posse. Ele é meu, é uma escritura, né? É um contrato que ele é meu. Quando a gente parte para plano, é isso, como essa transição com o cliente, isso aí eu gostaria até de ouvir de você, porque ele vai deixar, por exemplo, agora a gente vai lançar, que a gente lá é o plano total, que não vai ser mais a venda de jazigo, vai ser o pagamento de prestação mensal, é de eterno enquanto ele usa. Mas essa palavra, que não é assim, ele é seu, mas você usa para sempre, essa é a dúvida, né? Dessa sensação de posse que o proprietário de jazigo tinha, e no plano ele vai ter. Exatamente por isso que eu vendo o ossário como posse. A diferença é que, ao invés de eu vender uma gaveta de 2,35 por 60 por 80, eu vendo um outro bem para ele, que é 30 por 30 por 70, que tem um custo menor de venda, só que eu posso agregar todos os serviços e benefícios de um plano, e ele ainda tem o sentimento de posse, e ele ainda tem a sensação de que ele adquiriu um bem, que isso é importante realmente, não tenha dúvida, isso é extremamente importante, e também fideliza o seu cliente, porque a partir do momento que ele comprou o seu bem, dificilmente um outro plano vai oferecendo o que quer que seja, consiga tirar ele de você, porque ele já é seu cliente, já comprou um bem no seu cemitério. Então é importante unificar as duas coisas. Assim que a gente procede lá no nosso cemitério. Que impacto tem no nosso setor essa questão? Porque eu me lembro, quando eu era criança, eu ia todo fim de semana à missa. Ou era no sábado. Oi? Não vou mais. Eu só vou em missa em cemitério. Outro dia eu fui no batizado, que eu era padrinho. Eu ia todo fim de semana à missa. Ou no sábado de tarde, ou no domingo de manhã. Era ritual. Era algo assim. Isso vem mudando, eu acho que não só para mim, vem mudando para muitos. E no nosso segmento também, e eu acho que um pouco da apresentação da Glenda amanhã vai tratar dessa questão, as cerimônias todas, ou quase todas, têm a figura religiosa ali. Independente, notem bem, não estou falando de religião A, B ou C, tem uma figura religiosa ali que faz o que no cristianismo se chama encomendação do corpo, no catolicismo, né? E as outras religiões têm outras formas de denominação. Existe uma figura religiosa ali. E a gente tem até tido uma discussão na nossa empresa de por que as pessoas compram isso, entre aspas, por que as pessoas têm essa experiência? Será que elas têm essa experiência porque elas querem ter uma experiência religiosa? Ou será que elas têm essa experiência porque elas não têm escolha de outra experiência que não seja essa? Porque às vezes a gente se contenta com pouco ou com algo porque a gente não sabe que pode outra coisa. Nesse sentido,
a questão da religiosidade existe uma... Nos Estados Unidos, quando a gente vai, o pessoal fala assim, o Brasil é um país católico. Eu li lá, não sei aonde, que 70% dos brasileiros são católicos. E é verdade. Se o IBGE vai fazer a pesquisa, tem 70% de pessoas que se declaram católicas. Então, mentalidade do americano, é um país católico. Então, assim, aí o pessoal fala assim, 70% de católicos, onde é que é a cerimônia? Na igreja? Onde é que é a cerimônia? Vocês têm uma vinculação cristã. Como é que a cremação? A cremação deve ser pouca lá, porque tem muito católico, consequentemente aquele negócio todo. Eu explico lá, porque a gente tem que explicar. O Brasil é um país que as coisas não são cartesianas. Então, eu falo, tem 70% de católicos, mas desses 70%, talvez uns 10 ou 15%, consequentemente 7 a 10%, são católicos praticantes de fato. O resto se declara católico porque provavelmente foi batizado. Talvez tenha feito a primeira comunhão, etc. Eu não estou querendo entrar na questão religiosa em si, obviamente, eu estou querendo entrar que tipo de impacto isso tem no nosso segmento, porque a gente percebe também a questão dos rituais e outros fenômenos que podem estar associados a isso. Por exemplo, hoje existe uma pressa em encerrar a cerimônia. Então, assim, velórios longos, morreu hoje, vamos fazer a cerimônia amanhã ou depois da manhã, fazer um velório mais tranquilo, etc. Não existe. As pessoas estão com pressa. Vamos acabar com o sofrimento. As pessoas, seria ótimo se fosse assim, né? Faz isso rápido, termina com o sofrimento e resolve tudo. Olha só, vale a pena fazer rápido, porque termina com sofrimento. Mas a gente sabe que não é assim. Então, eu queria entender de vocês como é que vocês veem esse... Primeiro, se vocês concordam com isso que eu expus, e segundo, como é que vocês enxergam esses impactos, e se é que tem impactos de médio e longo prazo no nosso segmento. Primeiro, eu observo no cemitério e procuro entender essa estatística, 70%, 30% de outras religiões. Quando, na realidade, as pessoas que vão para o cemitério, quase que 100% são católicas. Eu não vejo muita diferença. Outro dia eu vi uma notícia de um esquema que estaria sendo montado da MAFRE com uma instituição evangélica para fazer um seguro de vida, e desse seguro embutir aí um serviço funerário e tal. E alguns colegas ficaram meio assustados com isso. E eu me lembrei, eu tive uma experiência bem interessante com relação a essa coisa do evangélico. Me perdoe aqui, eu não estou falando dos evangélicos, é experiência, né, pessoal, de mercado e tal. Uma empresa de construção em Natal idealizou um clube para evangélicos. E, assim, baseado no fato do evangélico ter uma certa dificuldade de se divertir no fim de semana. Se ele vai para uma praia, tem as moças lá, né, com biquíni curtíssimo, tal, agride aquela pessoa. Se vai para um bar, o neguinho bebendo, enchendo a cara, cantando, fazendo zoada, né? Então o cara diz, se eu fizer um clube só para evangélico, dentro desse esquema nosso e tal, esse negócio tem futuro. E o cara pensou, fez um belíssimo de um projeto, pegou uma ilha dentro de uma lagoa lá perto de Natal, e fez um belíssimo de um projeto, uma série de apartamentos para o neguinho passar fim de semana, uma belíssima de uma biblioteca para o neguinho estudar, lá, quem gosta de estudar, uma piscina para as moças evangélicas irem adequadamente vestidas. E, comercialmente, ele disse, bem, eu vou vender isso com os pastores. Chamou as lideranças evangélicas do Estado, prometeu uma comissão aí, né, e pensou que o pastor iria vender aquele produto para a empresa. E montou toda a estratégia dele comercial em cima disso aí. E, meu amigo, a coisa não aconteceu. Não saiu do lugar. E um pastor me disse, em off,
tá certo? Que eles não aderiram, porque o neguinho ia passar o fim de semana lá, de alguma forma, gastando dinheiro e faltar dinheiro para o dízimo. Então, não vamos entrar nessa, não tem futuro, não, porque vai afetar diretamente aqui o recolhimento do dízimo. Então, assim, quando eu vejo essas experiências com os evangélicos, e agora, essa coisa é recente, essa coisa da seguradora, coisa bem recente, é da agora, tá? A coisa está começando até. Assim, não me preocupa muito, não, sabe? Porque vai terminar batendo na história do dízimo, aí para, que não dá certo, né? Então, essa coisa da influência da religião, recentemente, né, o Papa, né, nos deu uma ajudinha, né, através de um documento, dizendo que as pessoas não deviam se desfazer das cinzas dos seus mortos, mesmo que cremados, né? Então, que deve-se guardar isso como uma referência. Então, uma bela de uma ajuda para a gente, né? Acho que camarada lá, o Francisco, né? Então, essa coisa da religiosidade, é lógico que a gente tem que estar atento, mas não sei se isso, pelo menos aí a médio prazo, se isso tem condição de mudar alguma coisa no nosso negócio, no nosso segmento. Falar coisa prática lá de Maceió. É fato que hoje não tem padre suficiente. Quem faz a encomendação de corpo são diáconos. Hoje, isso que você, Júnior, falou, que isso eu acho que é uma ameaça, é querer encurtar a cerimônia. Isso é ruim para o nosso negócio. O nosso negócio é bom quanto tempo mais durar, velar, receber família, tal, mesmo como venda e também como plano, porque daqui a pouco, se a pessoa só fica meia hora no enterro, ele vai querer pagar no plano um valor com melhor valor agregado para a gente, né? Então, isso é fato. E os evangélicos não gostam muito de ir para o enterro, ou até vai para o enterro, eles não vão depois, né? Como a gente já teve em outras, por exemplo, floricultura. Já participamos, a gente tem a floricultura, é uma floricultura que fatura bem, a gente naquela época mostrou números aqui, o Vila também participou. A gente tem que agregar valor, né? Se é cemitério, é vender tudo que pode fazer. E como o Gisele falou, a gente tem que estar humanizado, e se a própria Coca-Cola coloca o nome numa latinha para criar reciprocidade e fidelização, e ele não sair mais da Coca-Cola, é o cemitério, né? A gente realmente tem que enlaçar a família dali e ficar para sempre, né? Quantas gerações for necessário, está ali. Eu acho que a questão de manter o velório o máximo de tempo possível é importante, mas eu não sei se a gente vai conseguir, porque isso é uma questão muito cultural. A gente tem que trabalhar para que isso não ocorra, mas é uma questão cultural e a gente tem que estar preparado para uma possível mudança desse cenário. Eu acho que a gente tem, por mais que a gente busque sempre manter as pessoas o máximo de tempo dentro do nosso estabelecimento, a gente tem que estar preparado para uma possível mudança. Com relação aos evangélicos, o fato, eu tenho muitos clientes evangélicos, e a gente tem que pensar um pouco no sincretismo religioso que existe no Brasil, para você poder, porque existe uma certa mescla entre o que é simplesmente evangélico e o que é católico e o que é espírita, dentro das religiões no Brasil, e a gente tem que perceber essas nuances e tentar trabalhar de uma maneira em que, de alguma maneira, você... por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho culto evangélico no dia de finados, por mais que os evangélicos não cultuem finados. E nosso culto evangélico começou com 10 pessoas, 5 pessoas. Hoje, nosso culto evangélico está lotado. Então, o que eu fiz com isso? Eu trouxe uma cultura católica para uma realidade evangélica. Demorou? Demorou, foi um processo. Foram 10 anos fazendo culto com quase ninguém.
até o dia que a gente conseguiu, até em virtude do crescimento do próprio cemitério, trazer um pastor para fazer o culto no dia, que era um pastor muito famoso, inclusive deputado federal, o Takayama, e ele faz o culto no dia de finados lá no cemitério. E ele agrega, todo mundo gosta dele, independente da religião evangélica, não só da dele, mas como de outras, vão para assistir no dia de finados o evento dele. Então, da mesma maneira como o crematório, eu vejo você saber lidar com essa diferença das religiões importante para você agregar novos mercados dentro do seu cemitério. Acho que é muito importante ter essa visão. E torcer para que continuemos velando pelo menos 12 horas, que já está difícil hoje em dia. Eu acho, Júlio, hoje nós temos um problema muito sério de segurança, né? Para onde a gente anda, a segurança é uma coisa, uma paranoia. E, sinceramente, eu temo, Natal hoje é uma cidade muito violenta, eu temo por um arrastão num velório. Será muito ruim para a imagem da empresa. Então, eu tenho segurança, mas chega 3, 4 caras armados com a escopeta na mão, vai fazer o quê? Então, há quem diga, eu estou analisando isso, mas há quem diga que nós devamos incentivar a cultura de fechar o velório à noite, ir até 10 horas, fecha, abre no outro dia. Há quem planeje isso. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que analisar. É fácil essa experiência nossa, essa vivência nossa da violência, que é uma coisa que está fora de qualquer padrão razoável. Então, é outra coisa que precisa ser observada, essa coisa da violência, você ficar exposto, né, durante uma noite inteira. E aconteceu recentemente em Natal, numa outra funerária, houve um assalto, foi bem um assalto, porque era uma coisa mais ou menos encomendada. Mas foram lá, arrancaram uma pessoa do velório e sequestraram e levaram. Então, como é que fica essa funerária, ou a nossa funerária, numa questão dessa? Ah, não, vocês têm a obrigação de dar segurança. Você cobrou por isso aí, você até prometeu que a coisa era bacana, linda, maravilhosa. Então, é também um assunto a se pensar, porque essa coisa da violência hoje é uma coisa muito séria. Gente, a gente gostaria de perguntas agora. Carlão? Carlão lá atrás. Não vale perguntar para o Newton, tá, Carlão? Não, o pior é que ele ia prejudicar, ele não ia levantar a bola, não, que eu conheço. Bom dia, bom dia. Eu acho importante, é uma pergunta, acho que vem de encontro com o pensamento de todos e o interesse de todos também. Só ressaltar aqui, Curitiba só tem um crematório, gente. Os demais crematórios, eles estão instalados na região metropolitana. Não vale merchandising, hein? Não, mas não é isso. Eu, por mim, eu quero que todos os cemitérios tenham crematório. Crematório é uma realidade, hoje não tem fuga. Acho que é uma condição inerente do segmento que não precisa concorrência nesse sentido. O que eu acho que os empresários do segmento têm que fazer com relação ao presente? Exatamente investir na qualificação e tentar superar a expectativa do cliente. Trabalhar com excelência, vendo os produtos que estão no mercado, isso é uma condição hoje premente. E o Sincep tem participado disso assiduamente, ofertando cursos, né? E a gente, inclusive, tem feito os nossos colaboradores realizarem, né, participarem desses eventos. A outra condição que eu acho que cabe aqui para todos os empresários é se unirem, porque o que vai acontecer, gente? Com o advento da cremação, essas pessoas, elas deixarão, ou seja, de colocar os restos mortais no cemitério e, consequentemente, poderão deixar de pagar as taxas de manutenção e conservação. Então, cabe investir em espaços dentro de cemitérios para guardar as cinzas. Isso é muito importante, criando atrativos para os clientes, como homenagens, em dias de finados, Dia das Mães, Dia dos Pais, e aí você desenvolve a cultura nos clientes para poder guardar as cinzas nos cemitérios. Senão você terá uma evasão de receita, porque cremou, acabou, né?
Seria mais essa condição. Eu queria saber o que vocês acham dessa colocação minha sobre isso. Com relação ao crematório, só um em Curitiba, realmente é só o nosso que tem em Curitiba, mas eu fui educado com os outros que estão na região metropolitana, tá? Fora isso, eu acredito realmente que no que você falou tem razão, porque é a nossa filosofia dentro da empresa, não posso nem falar muita coisa. Você tem razão em falar que qualidade de serviço é fundamental, né? Por exemplo, nós estamos lá, a gente certificou a ISO, tá? E o próximo cemitério que a gente está tentando, a gente vai tentar fazer com a ISO 14000, acreditando que a questão, depois do dia a dia, dá uma credibilidade melhor, né? Os procedimentos escritos, você cumprindo aquilo, e na de 14.000, que será você dá uma credibilidade nessa questão ambiental que todo mundo está preocupado. E realmente investir muito em serviço. O diferencial de um crematório fora ou dentro, você só vai poder agregar valor com serviço. E aí se paga bem. Com serviço mal feito, ninguém vai pagar bem. Isso é ponto pacífico. Nós temos trabalhado muito essa questão de qualidade de serviço. Recentemente, você participou, Júnior, um consultor nosso, esteve aqui dando uma palestra aqui no Sincep, e assim, a gente trabalha exaustivamente essa coisa da qualidade do serviço, dos processos, desde o momento em que o cliente chega na funerária, e a gente trabalha, né, com o cemitério, funerária, plano, até o cemitério. Essa semana eu me peguei com uma discussão de um cliente que chegou maravilhado, que o cemitério passava uma sensação de paz e tal. Ele tinha enterrado, sepultado o pai dele recentemente. E eu fiquei a me perguntar se o cemitério em si bastava para que o cliente tivesse essa sensação boa. E, depois de discussões, nós chegamos à conclusão de que isso é fruto desde a chegada do cliente na funerária até a parte final do cemitério. Esse conjunto, esse serviço continuado, desde a funerária até o cemitério, faz com que o cliente se sinta na fase final, onde ele chega e encontra um ambiente agradável e tal, ele se deslumbrar com aquilo. Mas a coisa começa lá na funerária. Então, a gente trabalha muito hoje, por exemplo, antes do atendimento, o acolhimento. Como é que a gente recebe essa família na funerária? A gente trabalha até esse acolhedor, quais as palavras que ele deve evitar. Porque na nossa linguagem coloquial, a gente é comum encontrar a pessoa, tudo bem? Pô, o cara acabou de perder a mãe. Né? Então, esse tudo bem tem que ser evitado, não pode. Né? Então, a gente trabalha em que posso ajudá-lo. Né? Então, até aí a gente tem que buscar essa excelência e, no fim, se traduz num cliente super satisfeito. E o desfecho é o cemitério, porque é aquilo que ele vê, é aquilo que é palpável, que é observável diretamente. Né? Próxima pergunta, por favor. Quero fazer a pergunta para o Milton. Quem é? Só levanta a mão. Francineide. Olha só, muito bem. Milton, você falou que o crematório lá na sua empresa, você custa R$600. Eu queria saber de ti se lá tem as despesas e como é que você faz, já que você não vende o jazigo. Não, deixa eu... Só uma questão não é de o ordem. meu crematório. Não é o dele, tá? É o Na que região, tem gente que chega a fazer por R$600 a cremação. Mas o Newton pode te passar o telefone dele para... A minha, na verdade, vai custar R$6.000. Ah, tá. Porque a despesa de cremação é muito alta. Sim. Então, existe uma despesa para ser custeada. Então, já que você não vende o jazigo, você praticamente
empresta ou aluga, eu achei que para vender um crematório por esse preço... Não é o meu, não. O meu, não. Obrigado. Próxima pergunta, por favor. Oi, pronto. Minha Sérgio, pergunta... Sérgio do Grupo Parque das Flores. Maceió. Assim, eu tinha feito uma promessa ali ao Cláudio do Grupo Atia, que não ia fazer nenhum questionamento, mas não resisti. Cláudio, desculpa. Mas agora, eu vou fazer essa pergunta bem genérica, deixar para que vocês componham a resposta, tá? Como a gente está tratando de uma análise de futuro, a literatura diz o seguinte: existem duas maneiras de fazer análise de futuro, ou prescrevendo ou prospectando. Tá? Prescrever o futuro, eu acho que é um risco muito grande. Isso fica para cartomantes e outros, mas a gente tenta prospectar. Então, a gente usa uma ferramentazinha que chama-se matriz PEST. Por que PEST? Porque cada letra dessa é um direcionador de futuro. P, de ambiente político-legal, E, de ambiente econômico, S, de ambiente social-demográfico e T, de ambiente tecnológico. A fusão dessas 4 letrinhas traduz para a gente uma capacidade de prospecção mais conjuntural, tá certo? Então, assim, no debate eu percebi muito a capacidade de observação do futuro quanto à operação, tá? O que está dentro da minha empresa. Eu queria dar um olhar um pouco mais para fora no meu questionamento, tá? Na primeira letrinha eu faço a seguinte observação. Existe uma tendência, ao meu ver, da transferência do público ao privado, o aumento da capacidade das PPPs, ou seja, praticamente o setor público vai entregar ao setor privado as operações funerárias. Isso é uma tendência. A segunda, no ambiente econômico, a letrinha E, traz para mim a capacidade, de bancarização do nosso setor, a abertura de capitais e, ao meu ver, consequentemente, fusões e aquisições, e, por último, a operação do setor de seguros dentro do nosso setor funerário. É uma pergunta também que eu deixo para vocês, essa observação. No ambiente sociodemográfico, a cultura de venda preventiva mais ainda. Por quê? Porque nós temos duas evidências: envelhecimento e esperança de vida maior. Se a gente não tem uma capacidade de visão preventiva, realmente vai ficar difícil negociar nossos produtos. E, por último, o ambiente tecnológico, o limite de produtos e de sistemas no nosso setor. A baixa padronização. Eu digo isso porque eu passei o último ano todinho desenhando arquiteturas de sistema para o supply da cadeia funerária. E tive com 3 grandes soft houses do país: a Cigan, a TOTS e a VP Control. A VP Control, para quem não conhece, é a maior desenvolvedora de software para o setor de seguros. Absolutamente nenhuma pensa em um produto que não seja customizado. Ou seja, eu atendo a você e a sua maneira de ver a gestão do setor funerário. Fazer algo para o setor não é interesse nosso. Então, eu vejo assim, esses 4 processos, eu estou colocando assim, esses itens, para que vocês possam colocar suas ideias, já que são todos 3 grandes operadores, todos 4, desculpe, grandes operadores, e como vocês verem, cada dimensão dessa na prospecção. Porque quando a gente fala do futuro, fala da estratégia, né? A estratégia não trata do presente, do agora, trata do amanhã. E é esse o questionamento que eu deixo para vocês. Sérgio, só uma questão, nós vamos ter que dar uma velocidade aqui, tem muita gente querendo perguntar, então, excelente questionamento, mas vocês têm que responder rapidinho. Tem que responder rapidinho, senão muita gente vai ficar querendo perguntar e não vai conseguir. Tá? O plano me basta. Curto e grosso. O plano me basta. Eu não acredito que o seguro vá chegar a incomodar os planos de luto. Eu trabalho com seguro desde 1994. E eu não vejo em nenhuma seguradora a capacidade de penetração de um plano. É inviável para a seguradora penetrar no mercado como um plano penetra. Eu saí desse mercado, a gente fazia prestação de serviço de assistência para seguradoras, eu saí desse mercado exatamente pela prostituição que as próprias seguradoras incutiram no mercado de assistência funeral voltada para elas. Era praticamente um leilão de preços e valores de funeral que ela fazia, ou seja, a qualidade para ela é um item ainda muito atrasado. Você ter um seguro, você ter uma pólice de seguro dentro do seu plano, ok, isso é interessante, isso é viável em algumas ocasiões. Mas você imaginar que a seguradora vai tomar conta do mercado, eu acho muito pouco provável. Mas eu estou no campo do acho. Fora isso, acho que
Não sei, mas ele perguntou tanta coisa que eu dei uma confundida aqui. Não, é rápido. Eu conheço o Sérgio desde semana passada, então já sabia que ele ia perguntar, e a gente não fez um acordo por escrito, foi só verbal, aí ele não teve jeito, ele teve que perguntar. Vamos lá. Futuro, privatizações, é fato. Não sei se vai ser para a gente, porque o setor público, se ele para no meio ambiente, que é um departamento do setor público, que talvez tenha grandes especialistas, não tenha dúvida, e passa 10 anos para aprovar, avalie como ele vai interpretar o que é uma privatização cemitério. Né? Então, é uma grande oportunidade, mas pode ser também um grande fiasco de você assumir um passivo que o governo nunca quis. 2, econômico. Só Deus sabe. E como empreendedor, aí não é o empresário, é o empreendedor. Nós, como empreendedores, porque todos, o setor aqui está aqui, foi um grande empreendedor. Porque eu tenho certeza, todos tinham alguma outra atividade, e quando virou empresário de cemitério, os familiares que não vão ver disseram, você é doido? O que é que está fazendo? Minha mãe disse, Cláudio, você é engenheiro, vai deixar de ser engenheiro para ser coveiro? E até hoje ela me pergunta isso. Então, todos que estão aqui são grandes empreendedores, porque empreender no cemitério não é fácil. Né? 3, seguradora. Quando o Sérgio falou ali seguradora, a seguradora não tem a pulverização dos nossos planos, não é isso. O que vai existir é a seguradora, nós, inclusive isso, estou dizendo que a gente tem esse produto hoje vendendo, eu não consigo mais, através de um plano, aumentar meu valor. Se meu plano é 50, só como plano eu não conseguiria chegar a 55 de jeito nenhum. Mas, quando eu coloco seguro, remissivo, sorteio, qualquer coisa, essa parceria, plano, ou cemitério, ou plano funerário, ou o setor que a gente vende, você agregar valores da seguro, você agrega valor. Então, a gente está conseguindo realmente aumentar em 30% o nosso ticket quando agregou valor. Quando a gente tentou aumentar por aumentar, não conseguimos. Isso é fato. E o quarto, tecnológico. Tecnologia hoje, água que dissolve, pílula que explode, a gente não sabe. Né? Há 10 anos atrás não existia nem iPhone e tal. Para o nosso setor, eu espero que não entre tecnologia no enterramento. No enterramento. Espero. Porque se a gente deixar de chorar, é melhor a gente vender livro. Né? Isso já falava Jaime. A gente não é o chorar por chorar, é o se emocionar. É aquela pessoa foi importante para mim, então eu vou chorar nesse outro. Se isso virar apertar um botão e uma pílula que tome, pô, explodiu, tecnologia para enterramento. Olha o que eu estou falando, enterramento. Como cemitério, isso é ruim para a gente. Mas a gente, na literatura que a gente vê, pelo menos os próximos 10 anos, 20 anos, não acredito que surja uma coisa dessa, não. Pode ser até que surja, né? Mas a gente não sabe. Deixa eu só contar uma experiência nossa do Grupo Vila. A gente tinha um plano há alguns anos atrás e estava naquela fase de você incluir clínica, incluir farmácia, E nós chegamos à conclusão que nós devíamos focar no plano funerário, porque muitas vezes o cliente comprava um plano porque estava precisando de um tratamento dentário e tal, e até cunhou uma expressão na empresa que é o seguinte, a gente terminou por admitir que o filho é gay. Então, nós somos plano funerário, tá certo? E resolvemos focar nisso aí, focar no plano funerário. Hoje, graças a Deus, tem uma lei que nos beneficia, né? Que nos regulamenta, e a gente tem que fazer valer essa lei, tá certo? Porque é melhor para todo mundo. Nós estamos hoje regulamentados, somos legais e somos regulamentados. Então, nós tivemos essa experiência que a gente devia focar no plano funerário. O resultado disso aí é que até o final do ano nós estaremos
comemorando 1 milhão de vidas cobertas pelo nosso plano. Eu posso só fazer um comentário? Eu tenho a mesma visão do Vila a respeito do plano. Eu acho que a gente tem que perceber a importância do que a gente faz. O enterramento, o velório, o serviço funerário, ele, dentre todas essas opções, ele é o mais importante. Então, a gente tem que priorizar o serviço funerário. Eu acho que esses acessórios, essa firula, esses acessórios que tem em alguns planos, eles podem agregar uma coisa ou outra, mas a gente tem que focar no nosso produto, que é o funeral. Isso é importante, a gente ter noção da importância do funeral dentro do processo. Só um pitaquinho que eu não vou discorrer muito, mas falando de tecnologia e não de sistemas, uma reflexão que a gente deve fazer é o seguinte: se a gente se relaciona hoje, talvez de uma forma preponderante, com os vivos, através da tecnologia e através dos ambientes virtuais, me parece que não é razoável imaginar que nós não vamos nos relacionar com os mortos dessa mesma forma. Acho que a gente tem que refletir sobre isso. Próxima pergunta, lá atrás, quem é? Bom dia. Bom dia. Meu nome é João, eu sou do cemitério Colina dos Ipês de Suzano. A minha pergunta é muito simples. Estamos falando em cemitério e crematório. As pessoas aí na frente que têm experiência de cemitério e crematório, qual é a proporção hoje, para vocês que já estão estabelecidos com crematório e cemitério, entre cremação e sepultamento? Para vocês que já estão estabelecidos com isso, há uma diferença grande se nós separássemos por classe social? É a classe mais alta que crema ou ela se generaliza nas classes mais baixas? Por que eu estou dividindo a pergunta em duas vertentes? Porque eu trabalho muito com Zona Leste de São Paulo. 80% da minha carteira é Zona Leste de São Paulo. E o número de cremações que eu tenho dentro do meu plano funerário, dentro do meu volume de atendimento mensal, é insignificante. É muito baixo, tipo, não dá 2%. É tanto que, no meu plano funerário, quando o meu cliente pede cremação, eu pago a cremação para ele no crematório público em São Paulo. Eu gostaria de ter de vocês, se for possível, se vocês tiverem esses números, por favor, era isso. Obrigado. Eu falo, a minha experiência com relação a isso, como eu tenho agregado o sepultamento e a cremação no meu produto, hoje está na base de 2%, talvez um pouquinho mais dos óbitos eu faço cremação. Mas eu não estimulo a cremação, eu não estimulava porque eu não tinha o crematório próprio. Isso é importante a gente entender. Eu tinha que comprar de terceiros a cremação. A partir do momento que eu tenho o meu crematório, ele passa a ser mais interessante para mim, e aí eu vou oferecer de uma outra maneira a cremação e vender ou valorizar mais a cremação. Talvez, possivelmente, esse número vai aumentar ao longo do tempo, né? Pelo menos a minha expectativa. Isso depende muito do mercado, depende muito do local. Eu tive uma bela surpresa em Recife. Em Recife, hoje, eu faço 2 cremações dia. Então, me surpreendeu esse volume de cremação. E quanto ao problema de classe social, a gente observa que é realmente o pessoal de renda mais elevada, mas tem outro componente aí, que é a questão do nível cultural. Então, observa também que as pessoas do nível cultural melhor optam por cremação. Só também uma observação, talvez o baixo índice de procura se dê pela entrega do serviço, porque o crematório público de São Paulo, a qualidade do serviço, a gente sabe, é baixa, né? Então, eu acho que o crescimento da cremação, pelo menos pela nossa experiência, tem a ver com a qualidade da entrega do serviço. Como tudo, né? Se a experiência dos vivos, ao assistir uma cerimônia de cremação, for positiva, esse hoje vivo, amanhã será um futuro cremado. Então, e se for negativa, exatamente o contrário, né? Mas onde é que tem a próxima pergunta?
do Murilo. Oi. É mais sobre o futuro da cremação. Eu acredito que ela seja um crescimento que vai acontecer de uma forma natural. E isso junto com uma mudança na cultura da família. E complementando com o que o companheiro falou ali para trás, de a gente ter um local para guardar as cinzas das pessoas, o que deu muito certo para mim lá foi um projeto sobre a pessoa plantar uma árvore junto. Então, sempre que eu tenho uma cremação, a gente oferece um plantio da árvore, vende o local, vende a urninha, e é um complemento. E tem dado um resultado muito grande. Essa semana mesmo teve uma pessoa que fez uma cremação lá e ela ia enterrar as cinzas, colocar no jazigo da família, que era um jazigo municipal. E conversando com a família, a gente conseguiu que ela comprasse ali o espaço. Então, ela pagou mais árvore, mais o espaço, mais R$1.000, tudo isso, para deixar um pouquinho ali e plantar uma árvore. E, ao mesmo tempo, a gente começa a criar um símbolo para uma cultura nova que está se desenvolvendo na cidade. Então, as pessoas chegam lá hoje, já vê um monte de arvorinha. Então, quem quer cremar, já começa a perguntar como é que funciona aquela árvore. Então, acredito que seja no próprio crescimento da cremação, dessa mudança dessa cultura, aproveitar e criando símbolos para que a gente ainda continue tendo valor dentro do cemitério. Murilo, desculpa, eu vou me adiantar aqui. Eu acho que o que tu está trazendo é muito importante, porque a gente, na mentalidade cemitério, em geral, o que a gente quer guardar? Corpo. Não dando para guardar corpo, a gente quer guardar cinza. A gente opera no concreto, de novo, é o que a Gisela está falando antes. A gente opera num nível concreto material. Mas quem diz que a gente não pode guardar uma árvore, ao invés de guardar o corpo ou uma urna com cinzas? A gente opera no terreno simbólico. Isso nos abre um negócio muito maior do que o nosso próprio negócio. Quem diz que uma cerimônia tem que ter um corpo presente? Isso é uma coisa que a gente botou na cabeça e a gente ensinou as pessoas que tem que ser assim. Entende? Então, eu acho que está trazendo uma importância. A gente já viu, acho que vários aqui já viram aquele vídeo na internet de se transforma na árvore, tudo aquilo lá as pessoas compartilharam comigo, muitas. Por quê? Elas estão me dando uma mensagem com isso. Olha, isso aqui é uma coisa legal que vocês podem fazer. No fundo, estão dizendo educadamente que vocês estão fazendo, talvez tenha que ser repensado. E certamente não estão fazendo isso comigo só, estão fazendo talvez com mais pessoas aqui, né? Bom, eu furei vocês, mas se vocês... Eu acho que é isso aí, acho que não é exatamente a visão dele, é a visão correta, não tem muito como fugir disso. Nós também temos esse produto e nós chamamos Árvore da Vida. Assim, o resultado não tem sido tão interessante como o do companheiro ali, talvez me falte alguma coisa. Gente, vamos para a última pergunta. Nós estamos no nosso limite de horário. Então, quem é que vai nos dar a honra da última pergunta, por gentileza? Quem é? Só levanta a mãozinha aí, porque eu não estou... o Júnior. Júnior de São José do Rio Preto. Isso? Eu posso ceder meu lugar para... Mais duas? Mais uma? Se você abrir mais uma, eu cedo. Tá, então tá bom. Então tá bom. Eu não sei quem é a outra pessoa, mas está aberta a penúltima pergunta, então, do Júnior. O negócio é o seguinte, a gente falou, lógico, de plano, cremação... Tem que ser um pouquinho mais alto o microfone, não está dando para escutar. Tá, ok, a gente falou de plano, cremação, sepultamento. E uma coisa bem engraçada que ocorreu com a gente lá em Rio Preto, a gente vem sendo procurado por uma empresa que atua em 33 países e entrou no radar deles estacionamento, explorar estacionamento em cemitério. É uma multinacional e... Veja bem, nós já começa a entrar em várias parcerias para outros negócios até, que amanhã poderão surgir e a gente nem sabe o que vai ser. Mas você vê uma multinacional que atua no mundo, uma boa parte do mundo, querendo já fazer parceria conosco, pensando em explorar estacionamento de cemitério. Você vai cobrar amanhã? Como é que você vai cobrar? A pessoa vai lá para ver lá, você vai cobrar? É óbvio que é complicado, mas eles já estão de olho nisso também, além dos fundos e tudo mais. Mas eu só queria trazer essa informação aqui, que isso ocorreu lá com a gente, o pessoal vem ligando lá. Bom, a gente tá cobrando em 5 empreendimentos, né? Isso? O Grupo Cortel cobra em 5 empreendimentos já, estacionamento, já tem um tempinho. Bom, vai sair um shopping exatamente na frente do meu cemitério. E eu vou ser obrigado a começar a cobrar. Não é nem questão de querer, é questão de ter que cobrar. Senão eles vão parar no cemitério e vão a pé até o velório. Eles vão... Isso naturalmente vai acabar gerando renda, porque eu vou cobrar mais barato do
do que o shopping. Se ele comprar o plano, tu se ele isenta? comprar, primeiro ele está dentro, não, e ele está dentro do cemitério, e para mim isso é importante, por isso vou cobrar um preço um pouco mais baixo, e ele vai acabar parando o carro lá e conhecendo o cemitério de uma maneira ou de outra, vai agregar valor para mim. Tá bom. Então, a última pergunta, gente, por favor, quem é? Felipe, por favor. Então, a minha pergunta é o seguinte. Um dos grandes pilares para a lucratividade do nosso negócio hoje, a meu ver, é a dificuldade de novos entrantes. E esse pilar está meio que acabando. Quando se for ver, era baixa a concorrência e a concorrência está aumentando e aumentando bastante. Então, vejo o seguinte, quando a gente faz a análise do nosso custo, o nosso custo é muito fixo e pouco variável. Isso faz o quê? Que a gente tente o quê? Aumentar muito o nosso volume e não a margem. Isso acaba levando a uma concorrência por preço. E uma concorrência por preço, onde todo mundo entra na concorrência por preço, onde todo o setor acaba perdendo. A cremação, eu já vejo que ocorrer isso bastante, e eu quero fazer uma pergunta para vocês. Esse entrar numa concorrência por preço vai ser uma tendência ao nosso setor, ou tem como a gente ficar fora disso? Eu acho que isso é a opção do empreendedor. No nosso caso, especificamente, que eu posso falar, a gente não entra em concorrência por preço. O nosso preço é em decorrência do nosso valor agregado. E eu não vou baixar nunca o preço para concorrer. Em Curitiba, os nossos amigos estão aqui, existem 80 planos de luto em Curitiba. Eram 100, alguns já quebraram, e são 80 planos de luto em Curitiba, 23 cemitérios, está falando certo? Concorrência lá não é problema, lá eu acho que faz parte do negócio. Então, você está falando, eu acho que você partir para concorrer com preço, você está diminuindo o seu negócio. Você tem que ver o que você entrega de valor e transformar isso em realmente num valor para o cliente e ele vai pagar o preço por isso. É muito complicado você ir brigar por preço, porque a briga por preço ela só termina num lugar, na falência das empresas. Tem que evitar isso. Isso, eu concordo plenamente com o Niltinho, agregar valor. Agregar valor ao seu serviço e cobrar o preço justo. Né? A briga de preço realmente é nefasta. Concordo também. Agregar valor, agora sabendo que, na hora que você botar um preço, se você é líder de mercado ou não, esse agregar valor e a qualidade de serviço, daqui a pouco os outros chegam junto. Aí você vai ter que dar um segundo upgrade. Daqui a pouco eles vão chegar de novo. E daqui a pouco vai dar um terceiro upgrade. Não tenha dúvida que hoje tudo é copiar e colar. O que você fizer de diferente, daqui a pouco vão estar fazendo, aí você tem que já estar diferente de novo e os outros copiando de novo. Agora, por preço, realmente é complicado, é por qualidade de serviço. É por isso que eu digo, pé no acelerador o tempo todo. É acelerar, acelerar, e quem vem atrás que faça igual. Bom, acabou? Desistiu da pergunta? Então tá. Oi? O Jaime tem... Não, o que eu quero falar não é uma pergunta. Eu quero chamar a atenção para o que o Vila falou, da qualidade do atendimento do começo ao fim. Eu acho que isso é muito importante. Eu nunca mais esqueci, há muitos anos atrás, eu ajudei um amigo meu a comprar um apartamento, ele não entendia bem, e ele foi comprar um apartamento do plano 100. Impressionante o atendimento que culminou, eu não vou contar todo porque é extenso, mas no final, quando entregou o apartamento, o cara disse, olha, eu tenho um presentinho para o senhor. Era um embrulhinho, uma caixinha, ele abriu, era um cartão de visita dele com um novo endereço. Quanto custa isso? R$10. O cara comprou um apartamento. Então, foi uma surpresa o tempo todinho. Então, é isso que a gente tem que fazer. Aí acaba com guerra de preço, acaba com qualquer coisa. Bom, gente, eu queria agradecer, em primeiro lugar,
ao Eduardo Villa, ao Cláudio Bentes, ao Newton, pela participação e enfim, por estarem aqui compartilhando as suas ideias e as suas práticas, né? Muito obrigado de coração por vocês terem aceito o convite. Muito obrigado a vocês também que participaram. E nos encontramos, agora nós temos o almoço lá embaixo, é na área aberta, lá no lobby, né? Na área aberta, o almoço, e retornamos às 14 horas neste mesmo local, tá bom? Obrigado, gente.